Olá galera, esse é o canal de Boas com Guita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão bem interessante da matéria de eletromagnetismo, essa parte de campos magnéticos em espiras circulares e em fios infinitos. Essa aqui é uma questão que eu considero mais teórica mesmo do que de conta, vocês vão ver que a conta dela é minúscula, mas ela traz muita parte conceitual, assim, é por isso que eu quis muito trazer para cá, para a gente dar uma revisada nessa parte mais teórica também. É uma questão que eu peguei na prova IJSO, Olimpíada IJSO de Física, 2024. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante a resolução dela. A gente começar para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer que isso é um conteúdo relevante e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela diz assim, a figura representa um par de fios, um e dois, condutores retilíneos e muito compridos, paralelos e percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade IF, porém de sentidos contrários. Entre os fios há uma espira circular de raio R, percorrida por uma corrente elétrica de intensidade IE, de modo que o campo de indução magnética resultante no centro dessa esfera seja nulo. Aí essa aqui é a informação mais importante, gente, de toda essa questão. O enunciado é bem longo, né? Mas a parte mais importante é essa aqui, ó, a indução magnética resultante lá no ponto vai ser nulo, né? No centro ali dessa espira vai ser nulo. E aí ele está dizendo, sabe-se que os fios condutores e a espira circular estão situados no mesmo plano e que a constante de permeabilidade do vácuo é zero, né? Com base nessas informações, ele quer que você diga, letra A, calcule o módulo do campo magnético gerado pelo par de fios no centro dessa espira em função dos parâmetros do enunciado, e a letra B, ele quer que você diga a razão entre essas correntes IF e IE e o sentido dessa corrente elétrica na espira circular. Porque assim, no desenho não aparece, ó. Você vê que no desenho ele não mostra qual é o sentido dessa corrente nessa espira circular. Se vai ser horário ou vai ser anti-horário. Você precisa saber. Ele vai ser horário? Ele vai ser anti-horário? É preciso que você diga qual vai ser. E é muito simples, vocês vão ver como é muito simples. Assim, a primeira coisa que eu quero fazer antes mesmo de resolver essa questão é falar dessa observação que eu sempre gosto de trazer à tona quando eu resolvo questões de magnetismo, que foi algo que eu aprendi desde a época da escola, gente, que eu acho sensacional, assim, que é quando você tem o campo entrando ou então o campo saindo, né? É o campo entrando, gente, ele é dessa maneira, esse aqui é entrando, né? Vou colocar aqui, ó, entrando, que seria aqui pegando o plano da tela do computador ou do celular. Se você estiver assistindo no celular esse vídeo, né? Esse aqui é o plano de como você estiver vendo, assim, estiver entrando no plano do computador ou do celular, ou esse aqui que é o saindo, né? E é indo na sua direção, digamos assim. E aqui, gente, é uma brincadeira que eu gosto de sempre trazer até os alunos adoram, né? É você imaginar aquelas flechas dos indígenas, né? A gente sabe que os indígenas eles usam umas flechas que tem umas penas na parte de trás, né? Aí você tenta imaginar o índio lançando essa seta, né? Quando você vê ele lançando essa seta, se ele lança essa seta, ele vai ver um xizinho, né? Que é a parte de trás dela, ou seja, ele está indo para frente, né? E se alguém lança uma flecha na sua direção, você vai ver a pontinha da flecha. Então, essa pontinha aqui é como se tivesse uma flecha vindo na sua direção, né? Se você pensar dessa maneira, nunca mais você vai esquecer o que é o campo entrando e o campo saindo. Do plano daqui do que seria o plano da folha, o plano aqui da tela do computador. Beleza, gente? Aí pronto, aí o que você vai fazer? Você vai usar a regra da mão direita. A regra da mão direita ela diz o seguinte, ó. Aqui você tem um que está subindo e um que está descendo, né? A corrente desses fios. A regra da mão direita ela tem isso, né? Eu sou péssimo de desenho, mas eu vou meio que representar aqui uma mão com os dedinhos, né? A gente vai ter um negócio assim, né? E aí você tem que fazer um movimento com a corrente, sendo o dedão. A corrente elétrica tem que estar no dedão. E aí aqui a mão você faz tipo um envoltório, assim. Você vai pegar a mão e vai fazer um envoltório nesse fio. Né? Eu sei que eu sou bom de física, mas de desenho eu sou péssimo, gente. Esse é um negócio que eu sou muito ruim para desenhar. Você vai fazer isso. Ó. Quando você pega o da esquerda, você pega o seu dedão aqui no sentido do fio e você faz um envoltório com a sua mão, como se você estivesse querendo fechar esse fio. E aí você vai perceber que ele vai estar entrando, gente. Aí isso aqui é tudo, essa explicação é para você ver que esse aqui da esquerda eu vou chamar de E, o da esquerda, e esse daqui da direita eu vou chamar de Dzão. Só para diferenciar o da esquerda e da direita. Aqui você vai ter no centro, né?
você vai ter o da esquerda, aí você vai ter um campo que vai estar entrando. Ó. Aí eu vou colocar um xzinho, e aqui eu vou colocar o B, eu vou chamar de B, que é o B da esquerda. E aí a mesma coisa na direita, você vai pegar o seu dedão, no sentido de descendo esse fio, quando você faz isso, e faz esse envoltório, como se você estivesse envolvendo esse fio, você vai ver que ele vai estar entrando também. Aí aqui eu vou colocar um outro X, que vai representar o BD. E aí o que é o interessante? É você ver que eles estão na mesma distância, eles estando na mesma distância, eles vão ter o mesmo valor em módulo, né? O valor em módulo vai ser o mesmo para os dois. E aí agora eu vou fazer uma segunda observação, que é sobre as duas fórmulas que a gente utiliza, né? Que é o B em fios infinitos e em esferas. Ó. O B nos fios infinitos é assim que você representa μ0 vezes I sobre 2 πr, onde esse R é a distância que você tem do ponto que você está considerando, μ0 vezes I sobre 2 πr, e aí você tem o campo B em espiras circulares. Em espiras circulares é quase a mesma coisa, gente. Ele só muda que você não tem o π. Quando você tem espiras que são circulares, ele vai ser isso. Você vai ter que o B é μ0i sobre 2r. Você não tem o π. Essa é a única diferença. Às vezes eu até brinco assim com os alunos, né? Como é que vocês não esquecem dessas fórmulas, né? Essa é uma dica que eu acho preciosa também, para você não se confundir nas fórmulas. Você vê que nas espiras circulares, a gente sabe que as áreas de círculos têm π, né? Então é só você pensar de forma contrária. Se tiver o π, é porque você tem um fio. Se não tem um π, é porque você tem uma circunferência. Você tenta pensar de forma contra-intuitiva, assim. De forma intuitiva, seria de pensar que na circunferência teria o π, mas não. Você tem π quando você tem fios, e você não tem o π quando você tem círculos, né? E aí isso ajuda para que você não se confunda nas fórmulas, né? Aí pronto, a gente tendo falado toda essa parte teórica, né? Você vê que essa questão é bem mais teórica do que conta, foi o que eu disse no começo, gente. É uma questão muito boa para a gente trabalhar os conceitos, né? Aí a gente vê que pela distância, que é a mesma, BE, ele vai ser em módulo igual a BD. Os dois vão ser a mesma coisa. Aí a gente calcula rapidinho, ó. Esse BE, que é igual a BD, vai ser quem? Vai ser μ0i dividido por 2π, vezes a distância que você vê que é 3r, né? Porque até o centro ele pega o próprio raio também. Então você vai pôr um 3r aqui. E aí você vai ver que ele quer a resultante, né? Aí você vê que as duas estão indo para dentro, então o B resultante, ele vai ser 2BE. Ali eu não cheguei nem a multiplicar a parte de baixo porque não precisa. A gente já vai chegar na resposta. Se a resultante é 2BE, ele vai ficar isso, 2 μ0 i dividido por 2π vezes 3r. Eu nem cheguei a fazer o produto, gente, porque eu já sabia que ia precisar fazer isso, né? A gente vai cortar esse 2 com esse 2. E assim a gente chega na resposta da letra A, gente. Você vê que é simples, né? A resposta da letra A já está feita. É μ0i sobre 3πr. Acabou. Essa é a resposta da letra A. Aí agora a gente vai para a letra B, né? Que é a parte dos campos, no caso, do campo resultante e da corrente elétrica na espira. Aí como é que faz a letra B? A letra B, a primeira coisa, a gente sabe como é que é o sentido dessa corrente, né? A gente sabe que essa corrente, ela pode estar no sentido horário ou anti-horário. Mas como ele falou que o B é nulo, né? Como ele falou que o B no centro, né? Ele diz que vale zero. Se ele vale zero, gente, é porque o campo tem que estar saindo, né? Para esse campo estar saindo, você usa a mão direita também, a regra da mão direita. Aí aqui fica claríssimo, gente. É muito claro da gente perceber que ele vai ter que estar no sentido anti-horário. Né? Com toda certeza ele vai ter que estar no sentido anti-horário, porque quando você envolve, aí você vai ter um pontinho aqui, ó. Eu vou colocar tipo de roxinho aqui, né? Esse B da expira, né? Que vai estar saindo, né? Esse B eu vou chamar de BESP, né? Vou chamar de BESP, que é o B da expira. Ele tem que estar saindo desse plano do computador ou da tela do celular que você esteja assistindo. Pronto. Aí já sabe que ele vai estar no sentido anti-horário. Aí agora a gente vai fazer esse cálculo desse campo do B da expira. Esse B da expira rapidinho a gente faz. Aqui é μ0 vezes I dividido por 2R. Esse já é o resultado. E aí a gente vai fazer isso. A gente vai igualar com esse campo resultante. Ele é igual ao B resultante. E aí a gente vai fazer isso. Ele vai ser μ0 vezes I
Onde esse, sim, ficou faltando colocar só a letrinha ali, que é o IE, né? Que esse aqui é o da Inspira, né? Mi0 vezes IE, aí dividido por 2R, vai ser igual a Mi0 vezes I, dividido por 3πr. Aí pronto, aqui a gente vê que o Mi0 vai embora com Mi0, R vai embora com R, e aquele ali é o I, no caso o IR, IF, né? Ali ficou faltando colocar só o índicezinho. Vocês me perdoem por esse pequeno descuido aqui. Eu esqueci de colocar o índice, né? Que é o F do fio e o E da espira, no caso, né? Aí que a gente coloca o IF. Aí pronto, a questão quer que você diga quanto é que é o IF sobre IE. Aí pronto, ó, IF sobre IE. Aí você vê quem está multiplicando o E. O que está multiplicando o E vai ser o 3π. E o que está multiplicando o IF é o 2. Ele passa dividindo. Aí pronto, a gente já chegou no resultado da letra B. A letra B vai ser isso aqui. 3π sobre 2. Você vê que essa é uma questão bem tranquila, né? Você vê que a conta dela é minúscula. Ela traz muito mais conceitos, a parte mais teórica, do que as contas em si. Beleza? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Não deixe de dar um joinha no vídeo e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!